Olá, meninas. Conforme prometi, eu vou ver se então eu consigo gravar um fechamento da unidade 5, né? E aí eu queria que agora vocês pegassem o teste de revisão, vocês podem pegar dentro do envelopinho, né? E dar uma olhada. Peguem e comecem a ler e responder, tá bom? Vou dar aqui um minutinho para vocês pegarem. Pega a caneta, né? E vamos então fazer o teste de revisão da unidade 5. Essa unidade foi maravilhosa, não? Nossa, é assim, aqui a gente tá chegando num clímax, né? A gente andou vendo um pouquinho do Deus Fala, mas essa é muito profunda, muito profunda. Não sei se vocês tiveram essa experiência essa semana, né? Muito bem, todas pegaram? Então vamos lá, olha. Usando as dicas abaixo, escreva os 3 outros fatores importantes da maneira como Deus fala às pessoas no Antigo Testamento. Bom, primeiro, ele já deu a primeira, ele respondeu, né? O autor do livro aqui tá escrito. Então, quando Deus falava, era geralmente de maneira única aquela pessoa. Lembra que é no Velho Testamento que Deus falava através de sonho, de profeta, de visões, sarça ardente, anjos. Tinha várias maneiras de Deus falar, mas era geralmente de maneira única, né? Aquela pessoa. O número 2, a palavra é certeza. O que vocês preencheriam? Tá lá na página 81, 82. Eu vou colocar aqui, né? Porque a gente tá no vídeo. Então, a pessoa, quando Deus falava, a pessoa tinha certeza que Deus estava falando. Vocês podem ver nos exemplos, né? Exemplos ali que foram dados na página 81, 82. Era de uma maneira singular. Deus falava, né? Quando Deus falou com Moisés, quando Deus falou com Abraão, quando Deus falava, a pessoa tinha certeza que era Deus que estava falando. Então, quando Deus nos fala, a gente não tem dúvida, né? O número 3 da primeira questão, da A, né? O que? A palavra o que. Então, no Antigo Testamento, quais eram os fatores importantes da maneira como Deus falava? Eles sabiam o que Deus estava dizendo. Não tinha dúvida. Então, quando Deus fala, a gente sabe o que ele está dizendo. Que é para fazer, que não é para fazer, que é para deixar isso, que é para pegar aquilo. A gente sabe que Deus falou. A gente não tem dúvida, né? A pessoa, primeiro, tem certeza que é Deus que falou. Segundo, a gente sabe o que ele falou. E o encontro, que é o 4. Então, o encontro, quando Deus fala, isso é um encontro com Deus. Então, você tem um encontro com Deus. E, gente, é muito importante a gente entender isso. A gente pensa que Deus vai ficar falando, né? Assim, quando a gente tá andando para lá e para cá. Deus vai falar através da Bíblia. Nós vamos ver nessa lição. É muito importante que a gente leia a Bíblia, a gente se exponha à palavra. Porque Deus, ele vai falar. E quando ele fala, a gente sabe o que ele está falando, a gente sabe que é ele que está falando, e a gente tem um encontro com Deus. Aquilo foi um encontro com Deus, né? Agora, a letra B. Quando Deus fala através do Espírito Santo, quais são as 3 coisas que ele revela? Quando Deus fala através do Espírito Santo, quais são as 3 coisas que ele revela, que foi na página 91 dessa semana, né? Deus fala através do Espírito Santo com o fim de revelar a si mesmo, seus propósitos e seus modos de agir, tá? Então, a gente tá vendo isso lá desde a primeira aula, só que agora tá sendo fixação. Aí, olha de novo a pergunta. Quando Deus fala através do Espírito Santo, quais são as 3 coisas que ele revela? O que ele revela? Ele revela a si mesmo,
seus propósitos e seus modos de agir. E nós vamos ver, vamos continuar aqui, mas nós vamos ver lá o que é a si mesmo, que é ele, né? O próprio Deus, os propósitos dele, o que são, e os modos de agir dele. Nós vamos ver hoje que mastigou bem essa semana. A letra C. Relacione as coisas que Deus revela com o motivo correto, né? O que ele revela com o motivo correto. Preencha as lacunas com as letras correspondentes, né? Então, a letra, o número 1, Deus revela a si próprio, a si mesmo, a si próprio. Ele revela quem ele é, a si próprio. É a letra C, tá? Ele quer que eu tenha fé em que ele pode realizar aquilo que promete. Ele revela a si próprio. Então, ele vai realizar. É ele que vai realizar. Então, nós vamos ter fé de que ele vai realizar. O número 2, seus propósitos. É a letra B. Ele quer que eu saiba o que ele vai realizar para me juntar-me a ele. Então, os propósitos, ele quer que eu saiba o que ele vai realizar, quais são os propósitos dele, para que nós nos juntemos a ele. Então, é isso, os propósitos de Deus, ele quer que a gente saiba a vontade dele, o que ele vai fazer, né? O que ele vai realizar, para a gente não ficar indo para um lado e Deus está aqui. É aquele negócio de juntar-me a Deus. Onde ele está agindo, né? O que ele está fazendo, quais são os propósitos dele. Aí eu vou e me ajunto a ele. E, gente, novamente, nós vamos descobrir muito lendo a palavra. Tenta pegar o hábito de ler a palavra. Depois eu vou dar algumas dicas, sabe? De uma leitura assim leve, gostosa, quando se você não tem muito tempo. Mas é muito importante, porque ali Deus vai revelar, porque a palavra dele é a palavra, é ele falando. O número 3, os seus modos de agir, é a letra A. Ele quer que eu saiba como realizar as coisas que somente ele pode realizar. Então, seus modos de agir, ele quer que a gente saiba como é os modos de agir. Tá? Os propósitos, ele quer que a gente saiba o que ele vai fazer, quais são os propósitos, e a si próprio, ele quer que eu tenha fé que ele pode realizar. Então, ele tá mostrando quem ele é. Eu sou todo poderoso, eu sou o Deus da batalha, eu sou aquele Deus invencível, eu sou o Rei dos Reis, eu tenho o comando do mundo em minhas mãos. Então, quando nós conhecemos a Deus como quem é ele, nós temos fé de que ele é capaz de fazer aquilo que ele prometeu, tá bom? Então, guarda o seu teste de revisão, né? Senhor Deus, nós agradecemos por esse momento aqui mesmo online e nós pedimos, Pai, que em nome de Jesus, cada uma que for ouvir, elas possam, Senhor, ver esse vídeo, ouvir, e o Senhor ministre ali pessoalmente, Pai. Eu peço que o Espírito Santo esteja sobre cada uma, onde estiver, fazendo esse estudo. Mostra, fala, revela, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Qual é o fator mais importante quando Deus fala? Deus fala, né? A gente sabe que Deus fala, mas qual é o fator mais importante quando Deus fala? Tá lá na página 81, é o dia 1, página 81. O fator mais importante, você pode escrever no cantinho, tá? É o que Deus falou e não como ele falou. Tá? Se você for ver, cada pessoa tem uma maneira. Deus falou com ela, que nem no Velho Testamento. Falou através de um anjo, falou através disso, falou através daquilo, falou com Moisés na sarça. Aí Moisés, nunca vi uma sarça. Não é como ele te falou, mas é o que ele te falou. Então, a gente sabe que Deus fala através da Bíblia, Deus fala através da oração, Deus fala através das circunstâncias e da igreja. A igreja são os crentes
que Deus, você leu a Bíblia, Deus tá te quebrando, Deus tá te levando a resolver uma situação de uma maneira que é o modo dele, e ninguém sabe daquilo, de repente chega um irmão, hoje aconteceu isso comigo, eu recebi um vídeo de uma pessoa do Brasil, que não sabe de nada do que eu tô orando, Deus falou comigo através da Bíblia esses dias, essa menina veio assim, dizendo que Deus ministrou através de um versículo, e aquilo veio, Deus confirmou o que ele tem falado comigo através da palavra, ele confirmou através da igreja, que é uma pessoa crente, que tem o Espírito Santo, que tá lá longe, não me vê há anos, e Deus falou. Então, Deus fala, o mais importante é o que ele falou, e não como ele falou, né? Vamos lá na página, abram a página 93, abra a página 93. Você vai ver lá em cima esse desenho, né? Olha só, o que é isso aqui? Aqui é quando o Espírito Santo me fala isso que eu ouvi, isso que aconteceu, é o encontro com Deus. Quando o Espírito Santo me fala, agora vamos ver como ele fala, olha lá. O Espírito Santo da verdade. Gente, vamos pensar numa coisa, nunca chame o Espírito Santo de uma coisa. Uma coisa me falou, eu tô sentindo uma coisa, aí uma coisa... Não, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. Ele veio em carne, ele estava presente. Deus, né? Então, o Espírito Santo, ele é um ser, ele é uma pessoa que está conosco, né? Então, veja bem, o Espírito da verdade, olha lá a figura. Então, ele que é uma pessoa, vocês estão vendo entre aspas, né? Quando eu leio a Bíblia, o que acontece? O Espírito Santo vem interpretando a palavra de Deus, porque as coisas de Deus só são compreendidas quando Deus abre os nossos olhos. E nós temos aquela revelação, nós temos aquele entendimento que é o encontro com Deus. Então, eu leio a Bíblia, o Espírito Santo vem e me fala, e o que acontece? Ele revela uma verdade. Olha lá, ele me revela uma verdade através da palavra. Você lê um versículo que você leu tanto, você fala, uau, nunca tinha percebido isso aqui. Você teve uma revelação. Aí o que acontece? Você vai ajustar a sua vida a Deus, tá vendo lá o ajuste? Aí você vê o menininho correndo, né, andando. Você vai ajustar. O que significa ajustar? É obedecer, que vai necessitar, às vezes, de uma obra, de uma ação. Talvez ir fazer uma visita, ir pedir um perdão, ir conversar com uma pessoa, aceitar um ministério, mudar de um lugar, né? Vai exigir uma ação, talvez parar de falar palavrão, parar de falar mal dos outros, parar de ficar pensando só em coisa errada. Tem pessoas que só pensam em negativo, a palavra de Deus diz, pensai nas coisas que são do alto e não das que são da terra, né? Pensar nas coisas boas, agradáveis a respeito dos outros. Então, se eu vejo, nossa, eu só fofoco, eu penso mal, eu critico, eu fico idealizando, acho que fulano não gosta de mim, porque não me cumprimentou. Não... Aí você lê a palavra, você teve um encontro com Deus, porque você viu, fala, puxa vida, isso aqui, bateu em mim, Deus tá me falando comigo, né? Você vai, então, ajustar a sua vida. Porque o que acontece é que as pessoas leem a palavra, vê os erros e não ajusta, continua do mesmo jeito. E Deus vai nos cobrar quando nós chegarmos no céu. Nós vamos ser muito cobrados, porque ele vai dizer, olha, você soube, você ouviu, você leu, né? E você não ajustou. Aí eu vou lá e obedeço a Deus, através de uma atitude, de uma obra. Agora vamos virar na página, vira 2 páginas, na página 97, né? Olha lá, ali na 93, ele tá falando através do quê? O que o menininho sentado tá fazendo? Lendo a Bíblia, tá vendo? Então, Deus fala através da palavra. Deus também fala através da oração. Olha como é que é a dinâmica da oração, né?
Então, o Espírito Santo, ele vai trazer na nossa mente, enquanto nós estamos orando, a palavra. Vocês já perceberam? Às vezes você está orando, vem um versículo, vem uma verdade, vem na mente da gente, porque o Espírito Santo, ele trabalha em nossa vida, ele traz a verdade. Inclusive, tem um versículo que fala que quando a gente for falar, a gente não deve ter medo, porque Deus vai dar para nós o que falar. Ele vai nos capacitar para falar dele. Mas só que para falar, a gente tem que ter a palavra na cabeça, né? Uma pessoa que nunca leu a Bíblia, não lê Bíblia, não conhece versículo, nunca decorou um Salmo 23, nunca decorou um Salmo 91, nunca decorou o Salmo 1, nunca decorou nada, nunca sabe de nada. Aí como é que ela vai ser lembrada pelo Espírito Santo? Ela não vai ser lembrada. Porque a palavra de Deus diz isso, você tem a palavra no teu coração, mas a gente esquece, tá vivendo a vida. Só que quando você for falar, você estiver orando, o Espírito Santo vai trazer a tua memória. Olha a figura enquanto eu tô falando, ó. O Espírito Santo, ele vai usar a palavra para levar a verdade no teu coração, na tua vida, na tua mente. Aí você vai fazer o quê? Vai ajustar sua vida a Deus. E de novo, você quando for viver, você vai obedecer a Deus e vai conhecer ele por experiência. Por quê? Porque você obedeceu. Obedecer exige mudança. Então, por isso que está escrito obra. Vai existir alguma coisa que você tem que fazer. Não tem como eu ir com Deus e ficar do jeito que eu tô. Ou eu vou e me ajusto a Deus, ou eu fico do jeito que eu tô. Não é Deus que vem se ajustar a mim. E Deus, ele fala, né? Então, vamos lá. Quais os 4 fatores importantes quando Deus fala? Olha que coisa mais linda, gente. Página 81 e 84. Não, 81 e 83. Olha que coisa linda, né? Quando Deus fala, a pessoa, como é que fala? É o que nós vimos, né? Mas é muito importante isso. Quais são as 4 fatores importantes, os 4 fatores importantes, né? Que é o que nós vimos no teste de revisão, a gente vai relembrar. Então, primeiro, a pessoa sabe que ele falou. Não tem jeito, a gente sabe que ele falou. Pode até falar, ai, não, meu Deus, acho que não foi meio para mim isso não, mas foi. Porque o Espírito Santo que tá em nós, ele confirma, ele testifica que Deus está falando, né? Então, certamente Deus está falando. A gente sabe que Deus falou com a gente. Segundo, a pessoa sabia o que Deus estava falando, né? Não é uma coisa assim, Deus falou, mas falou o quê? Não sei o que ele falou, gente. O que ele falou? Será? Não tem isso, não. Pode ser que quando você conversa com uma pessoa, você fica, ai, meu Deus, ela falou, não sei o que ela tá... onde ela quer chegar. A gente sabe o que Deus está dizendo. Terceiro, o encontro, quando Deus fala, isso é o encontro com Deus, né? Isso é o encontro com Deus. E o que Deus fala é individual à pessoa. Ele fala de uma maneira individual. A gente não deve nunca ficar comparando. A gente tem visto muitas igrejas, assim, às vezes mais renovada, porque Deus fala em sonho, porque eu dormi, eu vi que fulano estava em problema, agora daqui a pouco eu vi que brigou. Então, a pessoa que não sonha, fica, ai meu Deus, eu acho que eu não tenho Deus, porque eu não sonho. Não. Inclusive, nós vimos, que nós vamos ver de novo, as maneiras que Deus falava no Velho Testamento, tinha as maneiras, que eram várias maneiras. Hebreus fala que Deus falava de diversas maneiras. E hoje Deus falou através do Filho, que foi escrito a Bíblia ali. Em Hebreus ele falou, hoje Deus falou através do Filho, que é Jesus, quando ele estava na terra. Quando ele foi, ele falou, não vos deixarei órfãos, eis que eu enviarei o meu Espírito, o Espírito Santo, que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o Deus presente hoje é o Espírito Santo. Claro, ele intercede por nós, ele tá com Jesus, ele tá à presença de Deus, mas a gente sabe que ele é o Deus presente hoje, né? Então,
Quais são as 4 verdades, né? O fato que Deus falou é o mais importante, não como ele falou, né? Quando Deus está falando, a pessoa ela tem certeza que Deus falou. Quando Deus fala, a pessoa sabe que ele sabe o que ele está dizendo, né? E quando Deus fala, é um encontro com Deus. Quando você, então, vê que Deus te falou num versículo, Deus te falou através da oração, você teve um encontro com Deus. E você não pode ficar falando, tanta gente fala dos encontros com Deus. Aí entra aquele caso de Filipe. Filipe chegou para Jesus e falou, Senhor, mostra-nos o Pai. Estavam os discípulos ali. Jesus virou para ele e falou, Filipe, eu estou tanto tempo convosco e você fica me perguntando onde está o Pai? Mostra-nos o Pai. O Pai e eu somos um. Eu estou nele, ele está em mim. As obras que ele faz, o que eu faço são as que eu estou junto com ele. Então, nós hoje, muitas vezes, temos o Espírito Santo. Mas eu queria tanto entender, queria ver, queria... Não, o Espírito Santo está com você. E você tem esse encontro com Deus muito. Quando nós não temos, gente, o problema é nosso. Deus, ele está disponível, ele quer um relacionamento conosco de amor. Quando eu não tenho esse relacionamento, eu tô com problema de amor a Deus. Eu tô precisando resolver o meu problema de amar, de buscar. Aquela questão do namorado. Eu namoro por quê? Eu namoro para saber as condições que ele tem, namoro para saber sobre a família dele. Não, eu namoro porque eu amo e quero estar com ele. A presença dele me faz bem, eu quero conhecê-lo, né? O conhecer é resultado dos encontros. Não é que eu vou encontrar para conhecer. Porque senão eu não amaria, eu tô com interesse. Então, conforme nós temos esse relacionamento real e pessoal com Deus, de leitura da palavra, ele vai se revelar a nós. Não tem como não revelar, né? Principalmente quando a gente tá com uma vida limpa, pedindo a Deus que nos mostre o erro, né? Muito bem, agora, lá na página 83, o que vocês viram sobre portas abertas e portas fechadas? Por exemplo, portas abertas é um guia de orientação? Página 83, olha só. Vamos ver lá no finzinho, gente, ó, tá aqui nesse finzinho da página 82, ó, aqui nesse finzinho, tá? Pega aqui, ó, que a gente vai ler esse pedacinho. Lá, ó, um padrão o quê? Errado, um padrão errado. Tenho ouvido muitas pessoas dizerem mais ou menos assim, Senhor, eu realmente quero saber a tua vontade. Faze-me parar se eu estiver errado e abençoa-me se eu estiver certo. Outra versão desse mesmo fator é o seguinte, Senhor, eu vou continuar nessa direção. Fecha a porta se não for a tua vontade. O único problema é que eu não vejo isso como padrão em lugar nenhum da Bíblia, das Escrituras. Você não pode permitir-se ser guiado apenas pelas experiências. Você não pode se permitir ser guiado apenas por portas abertas e portas fechadas. O faraó não queria deixar o pessoal sair, o povo. Então Moisés podia, não, tá fechando as portas, não é vontade de Deus. Então, a circunstância, gente, ela é muito perigosa. Ela é muito boa. Ela funciona quando tá dentro desse padrão forte de você ter o relacionamento real e pessoal com a palavra de Deus, você orar, ter uma vida de oração, e a circunstância você vai observar para ver se tá batendo com o que Deus está te falando. Porque se não bater, nós não podemos deixar as portas abertas ou fechadas guiar a nossa vida, né? Então, ali no segundo parágrafo, na página 83, né? Você não pode permitir-se ser guiado apenas pelas experiências, nem pela tradição, nem por um método ou uma fórmula. Eu já cansei de dizer, esse livro é um relacionamento com Deus, isso aqui não é fórmula. Deus fala, eu respondo, aí vem a crise, pum, pum. Não é isso, não vai funcionar assim, você vai ficar em crise, né? Então, as pessoas fazem o que querem e põem o peso de responsabilidade em Deus. Abriu a porta, tudo estava dando certo, olha, eu fui fazer, deu certo.
Nem sempre é assim, tá? Quer dizer, se elas estão erradas, Deus tem que intervir e fazê-las parar. Se cometem um erro, culpam a Deus. Então, as circunstâncias não é o primeiro fator aí para a gente descobrir a vontade de Deus. Cuidado, faze-me parar ou feche a porta se eu estiver errado. Isso não é padrão bíblico, tá? Esse tipo de oração. Se você tem esse hábito, eu tinha, sabe? Eu parei, né? E eu falo, Senhor, me ajuda a observar as circunstâncias ao meu redor. Abre meus olhos para eu ver, né? Muito bem. Quais os passos que devemos dar que podem nos ajudar a buscar orientação de Deus? Quais os passos que devemos dar que podem nos ajudar a buscar orientação de Deus? Na página 83. Olha bem, gente, vocês podem. Eu escrevi aqui no canto, assim, ó. Tá vendo? Eu escrevi aqui, ó. Tá vendo? Assim, ó. Passos para me ajudar a entender a vontade de Deus, tá? Primeiro, ficar no relacionamento. Você pode ficar num relacionamento de amor com Deus 1 mês, 2 meses, 1 ano, não tá acontecendo nada na tua vida, não tem problema. Ele é o teu pai, o teu marido, o teu amigo, o teu irmão, ele é tudo. A gente fica nessa relação de amor com ele. E às vezes acontecem coisas pequenas. Você vai ter uma paz que excede todo o entendimento, que às vezes uma situação tão complicada você sente paz. Você não vai necessitar tanto da aprovação das pessoas para ser feliz, que as pessoas te elogiem para ser feliz, porque você está sendo preenchida por Deus. Então, mesmo que não aconteça uma grande coisa, vocês lembram que na semana passada a gente viu? Os encontros com Deus são feitos e acontecem com pequenas coisas. E pode acontecer uma grande coisa, né? Primeiro, então, ficar no relacionamento. Segundo, dar o passo só com certeza, quando você tiver certeza, e confirmação. Confirmação, porque Deus fala através de tudo. Então, ele falou através da Bíblia, ele vai confirmar na oração, ele vai confirmar através de circunstância, e ele vai confirmar através da igreja, que é um crente que não sabe de nada. Ele vai vir e vai falar alguma coisa, ou ele pode até saber, e se ele é um crente espiritual, viu, gente? Porque nós estamos lotados de crente aí, que leva as pessoas, assim, a fazer as coisas tudo errado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem você está abrindo tua vida, tá? Terceiro, ore. Quarto, espere. Quinto, dependa do cronograma de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nosso tempo não é o tempo de Deus. Espere e dependa do cronograma de Deus. Então, novamente a pergunta, né? Quais os passos que nós devemos dar que podem nos ajudar a buscar a orientação de Deus? Você está vivendo um silêncio de Deus? Você está vivendo uma vida que parece que Deus não está falando? Então, faça isso. Fique no relacionamento. Dar o passo só com certeza e confirmação que é dele. Se você tiver em dúvida, não faça nada. Ore, espere, e nesse esperar, tem duas coisas juntos. Nesse esperar, ele tem a conexão, vocês lembram? As perguntas exploratórias, a conexão, observar. Então, quando eu estou esperando, eu observo aquilo que a gente conversa, as coisas que só Deus pode fazer. Deus convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Deus faz que as pessoas o busquem. Deus faz com que as pessoas sintam necessidade do espiritual. Deus faz com que as pessoas se arrependam. Então, se você vê na vida de alguém coisas que só Deus pode fazer, você já se junte a Deus. Então, você está esperando, mas está observando. Não é um esperar passivo, é um esperar ativo, ouvindo Deus e fazendo conexão. Se precisar, faça perguntas exploratórias, se você tiver dúvida se Deus está mesmo agindo ou não. Então, basear a sua compreensão a respeito de Deus na palavra de Deus e não nas experiências. As experiências são perigosas, portas abertas
ou fechadas são perigosas. Aqui nos Estados Unidos, principalmente portas abertas, que a gente tem muita facilidade para fazer coisa que talvez não tá certo. Então, você sabe o que é certo, né? E você não vai fazer só porque é regra, você é obrigado a fazer, não. É pelo amor a Deus e pelo seu relacionamento, né? Qual o objetivo das revelações de Deus? Qual é o objetivo? Por que Deus revela? Qual é o objetivo das revelações de Deus? A página 88. Vamos lá na página 88, né? Lá na página 88 tem aquele primeiro do ladinho esquerdo escrito, ó. Deus revela seus propósitos, então eu farei a sua obra. Eu preciso saber o que ele está fazendo para me juntar. Você viu Noé, Abraão, né? Aí, quais os objetivos das revelações de Deus, né? Os objetivos das revelações, ele tá na página, eu falei 80, eu tô lendo a 89 a 88, desculpa, tá? Olha lá, não é negrito, mas tá lá do ladinho, o segundo, debaixo do dia 3 tem um. Vamos ler lá debaixo do dia 3, ó. As revelações de Deus se destinam a trazer você a um relacionamento de amor com ele. Porque quanto mais ele vai se revelando, mais você vai buscando, né? Embaixo, Deus se revela para quê? Quais são os objetivos da revelação de Deus? Deus se revela para aumentar a nossa fé. É para nos dar experiência. Quando ele se revela, a gente passa a crer nele, né? Você lembra de Marta e Maria? Quando Jesus foi e ressuscitou Lázaro de 4 dias, o irmão, elas passaram a conhecer, ele foi revelado, elas entenderam, elas viram Jesus por um Deus que não só curava, mas que ressuscitava morto. Então elas passaram, a revelação foi assim, elas passaram a conhecer Deus mais intimamente, porque vocês veem lá naquela página, aqui na página 234, ó, dessa página lá do fim, são os nomes de Deus. Deus que ressuscita, Deus que supre, Deus que me dá paz na angústia, Deus que me cura, é muito, o Deus justo, o Deus salvador. Eu conheço Deus como Deus salvador, mas tem um monte de gente que não conhece, porque nunca aceitou. E Jesus, não adianta você falar, aceitei Jesus, tem muita gente que fala comigo, eu não sei que esse negócio você fala, aceitei Jesus, eu já aceitei Jesus, mas a pessoa não é crente. Esse aceitar Jesus precisa de Deus abrir os nossos olhos espirituais, como abriu ali que a Paulette falou de Geazi, né, que Eliseu orou, e ele viu as carruagens de fogo, que maior eram os que estavam com ele do que os que estavam do inimigo, do lado do inimigo. Então, se Deus não toma a iniciativa de nos abrir os olhos, a gente não enxerga, e a salvação é a mesma coisa. Eu conheço Deus como Deus que sustém, o Deus da verdade, um Deus que é um pai, um Deus que é da paz, um Deus que ele me dá forças, um Deus que me renova. Então, Marta e Maria não conhecia Deus como um Deus que ressuscitava, só conhecia Deus como um Deus que curava, que elas estavam cansadas de ver Deus curando, cego, aleijado, ele fazia, né? Mas elas passaram a conhecer dele como um Deus que ressuscitava. Então, o objetivo das revelações de Deus é nos dar experiência. É para que a gente tenha mais experiência e conheça Ele de modos mais e mais profundos. Deus é infinitamente grande, poderoso. Então, se você viver 200 anos tendo um relacionamento com Deus, nunca você vai parar de conhecer Ele, que vai falar, uau, eu não sabia que Deus era assim. Olha o que Deus fez, ó. A gente sempre vai ter experiências com Deus, se estiver no relacionamento. Nós fomos criadas para nos relacionar com Deus. O nosso relacionamento com Deus é o fator mais importante da nossa vida. Nós somos criadas para nos relacionarmos com Deus. Quando Deus colocou o homem ali no jardim, foi para se encontrar. Esse final da tarde, Deus vinha. É relacionamento, né?
Muito bem. Usando os modos de agir de Deus. Vamos ver aqui, 6. Vamos ver, página 91. Eu não estou entendendo o que eu escrevi. Aqui, ó, página 91. Ali. É assim, ó, lá em cima tá escrito, naquele do ladinho esquerdo, ó, usando os caminhos do reino, seus modos de agir, Jesus alimentou 5.000 pessoas. Vocês lembram? Nós só alcançamos os propósitos de Deus através dos modos de agir de Deus. Aqui eles estavam com 5.000 pessoas e lá eram contados só homens. Mulher e criança não eram contados. Então, nos estudos dos teólogos, eles dizem que tinha muito mais que 5.000 pessoas que estavam com fome, que foram ouvir Jesus. Como humanamente era impossível. E tinha aqueles peixinhos com aqueles pãezinhos, que era uma mixaria, aquilo não dava nem pro menininho. Ele deu, Jesus multiplicou e sobraram quanto? 12 cestos. E quantos eram os discípulos? 12. E eles ficaram assim, Senhor, é melhor dispensar, vamos mandar eles para casa. Esses são os modos de agir nosso, humano. Vamos mandar para casa, acabou, agora cada um vai se virar e comer. Jesus não falou, né, que eles iriam ver eles iriam ver os milagres, né? Porque Jesus sempre mostrava que coisas diferentes iam acontecer, né? E aí eles viram que o menino tinha aqueles peixinhos e os pães, multiplicou, todo mundo comeu, cada vez que pegava, aquilo era abençoado, aquilo. Então, usando os caminhos do reino, aqui ele usa muito assim, os caminhos do reino são diferentes dos caminhos nossos, dos caminhos humanos. O reino é o reino de Deus. O reino de Deus, ele funciona de uma maneira completamente diferente das nossas maneiras de viver, né? Então, usando os caminhos do reino e seus modos de agir, Jesus alimentou 5.000 pessoas, tá lá em Mateus 14, 13 a 21. Então, os caminhos de Deus é que são o modo que a gente vai entrar, que a gente vai começar pela fé, porque é loucura, muitas coisas são loucura. Veja Moisés tirando aquele povo, bota o cajado no chão, virou uma cobra, agora pega. Quer dizer, humanamente falando, é doideira, né? Ó, passa sangue nos umbrais, faz isso, faz aquilo, o anjo vai passar para matar. Lá o anjo não passou, não morreu nenhum primogênito. Então, Deus é maravilhoso, mas nós temos que aprender a nos lançar nessa fé, nesse confiar de que ele falou. Por isso que é muito importante, nós temos certeza que ele fala de maneira singular, a gente tem certeza que ele falou, quando ele fala e a gente está no relacionamento, a gente sabe que ele falou, né? O que ele falou e o que ele falou vai se cumprir, né? Então, isso são pontos que vão estar alicerçados aqui dentro de nós. Olha que coisa mais linda, gente. Isso aqui eu fico, meu Deus, eu fico louca, sabe? Ali no meio, ali, ó, Deus revela, tá vendo ali no meio da página 91, a si mesmo. O que é esse a si mesmo? São seus nomes, aquilo que eu mostrei aqui para vocês. Aquele final da página, Deus da viúva, Deus do órfão, Deus majestoso, juiz, grande e poderoso, Deus eu sou, a minha fortaleza, a minha salvação, minha esperança, o Criador, a minha rocha, onde eu não tropeço. Ele é uma luz que ele me ilumina nos momentos difíceis, ele é meu provedor, ele é a palavra, Deus é a palavra, Deus é a palavra, ele fala, mas ele é a palavra. Então, quando Deus revela a si mesmo, põe embaixo, ó, eu coloquei embaixo aqui, ó, tá vendo? Embaixo eu coloquei, né, a palavra aqui, ó, a si mesmo, seus nomes, ele revela seus nomes, tá? O número 2, os seus propósitos, ele revela a sua natureza. Vocês já viram pessoas que têm uma natureza má?
Que então, tudo que é propósito que ele cria é abusar. Eu vou aproveitar que fulano não tá em casa, eu vou entrar lá, vou fuçar, ver se eu acho aquilo. Os propósitos revelam a natureza da pessoa. A natureza. Os propósitos de Deus revelam a natureza dele, que é boa, perfeita, ele é amor, ele é pai, Deus é maravilhoso. Então, essa natureza a gente pode confiar e dar o passo e ir em frente. Que a natureza dele, ele revela através dos propósitos, que nós só alcançamos os modos de agir de Deus através dos propósitos. Então, os propósitos, a gente vai entendendo a natureza de Deus, né? E os seus modos de agir, ele revela o seu caráter, o caráter dele. Deus nunca vai agir de uma maneira como se fosse mau caráter. Porque mau caráter vocês sabem o que é, né? A pessoa que é má caráter. Eu, inclusive, quando atendo e vem uma mãe ou uma esposa falar do marido, ou o marido fala da esposa e conta, e a gente está em terapia e aplica técnicas, usa, né? Vê de tudo para restaurar. Tem um momento que eu falo, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se o teu marido, ou se o teu filho, ou se a tua filha, ou se o teu cônjuge, né, marido, tiver problema de caráter, é só milagre. Porque quando é escorregão, a pessoa teve uma criação que ela não aprendeu, então sem querer lá, ela fez, ela é estúpida, ela fala grossa, você vai conversando e tendo comunicação, a pessoa melhora o caráter dela, mas o caráter é a índole. Então, quando Deus, os modos de agir de Deus revela o caráter. Eu acho que tem uma parte aqui, ó, que tá bem clara nisso. Quer ver? Eu vi essa semana. Não tô achando aqui não, pode ser que tenha que estar mais para trás. Aqui, ó, vamos ver. Bom, mas vamos continuar. Se a gente encontrar, eu dou uma paradinha para vocês verem, né? Mas marquem aí, tá? Vou repetir rapidinho, ó. Se vocês tiverem dúvida, escreve embaixo. Conforme vocês estão ouvindo esse vídeo, vai colocando as dúvidas. Clícia, isso assim, isso assado, eu posso mandar foto, tá? Então, Deus, ele revela a si mesmo seus propósitos, seus modos de agir. Quando ele revela seus propósitos, ele tá revelando seus nomes, né? Quando ele revela a si mesmo, ele tá revelando seus nomes. Quando ele revela os seus propósitos, ele está revelando a sua natureza. E quando ele revela os seus modos de agir, ele está revelando o seu caráter. Gente, é 300% confiável. Você tem uma pessoa que ela tem nomes que é só nome que ajuda. A natureza de Deus é uma natureza que mandou o Filho morrer por nós, para nos salvar. Ele não queria nenhum perdido. A vontade de Deus é que todos se salvem. Como que eu não vou confiar numa pessoa dessa? Num Deus desse? Os propósitos, eu posso crer, pode ser que meu propósito é aqui, ó. Ai, eu tenho uma vontade de comprar uma casa lá não sei aonde. Deus vem e mostra que a casa é ali. Pode ir. Fala, Senhor, eu vou me submeter, porque eu sei que os seus propósitos são os melhores. E o modo de agir, como é que eu vou conseguir comprar aquela casa ali? Aí vem ele com os modos de agir dele, e ele vai nos ajudar. Então, onde que eu vou viver? Como que vai ser minha velhice? Como que vai ser a criação dos meus filhos? A minha filha tá rebelde, meu filho tá rebelde, eu não sei o que eu faço. Ore, leia a Bíblia, se relacione, põe essa causa, Senhor, fala comigo, me ajuda a observar ao redor desse filho para ver, ouvir, perceber, ver como que eu posso ser usada por ti na vida de marido, na vida de vizinho, na vida de pessoas da igreja, né? Deus, ele fala. Não planeje mais do que Deus quer que você planeje. Tá na página 90. Nós não vamos ler tudo, tá? Então, planejar não é de todo errado. Tá ali na página 90, no 1, 2, 3, no 4º parágrafo, tá? Planejar não é de todo errado. A gente tem que planejar. Não é errado eu planejar, amanhã eu vou acordar, eu vou fazer isso, eu vou lavar louça, eu vou lavar roupa, eu vou sair, eu vou fazer a compra.
Planeja, tá? Vou conversar com meu filho, vou sair com ele. Você não pode planejar mais do que Deus quer que você planeje. A vida ser tudo seguidinho. Deixe Deus interromper ou direcionar os seus planos em qualquer tempo que Ele quiser. Se você perceber Deus agindo, se junte a Ele. Para o que você está fazendo. Desliga as máquinas, vê o que você está... Não, eu vou fazer. Eu vou fazer esse negócio. Vou me juntar a Deus. Né? Então, você está orando por uma situação. Você está aí, na hora que Deus vai agir, você não observa, não faz conexão e não se junta a Deus. Nunca vai acontecer nada, né? Então, planejar não é de todo errado, mas não planeje mais do que Deus quer que você planeje. E quando você vê Deus agindo, para seus planejamentos humanos e se junte a Ele. Depois você vai voltar lá e vai conseguir dar jeito naquilo. Deus usa os princípios do reino para realizar os propósitos do reino. Deus não usa princípios do mundo, gente. Deus usa princípios do reino, né? Até mesmo um leitor acidental da Bíblia e sem muita informação pode ver que os modos de agir de Deus e seus planos são muito diferentes dos modos de agir e dos planos dos homens. Deus usa os princípios do reino para realizar os propósitos do reino. Por que Deus revela os modos de agir? Porque são os únicos meios de realizar os seus propósitos. Está na página 90, a perguntinha ali embaixo. Por que Deus revela os seus modos de agir? Ele revela porque são os únicos meios, o modo de agir de Deus, os únicos meios para realizar os seus propósitos, os modos de agir dele. Então, a gente quer realizar os modos de agir de Deus através dos nossos propósitos. E não funciona, aí dá errado, a gente se frustra, né? Só realizar os propósitos de Deus através dos seus modos de agir, dos modos dele de agir, né? Os propósitos de Deus são mais importantes do que os meus. É eu que me ajusto a Deus, não é Deus que vem e vai me seguindo e abençoando o meu caminho, e me abrindo portas e se ajustando a mim. Não é Deus que se ajusta a mim. Eu tenho minha vida, tenho minha rotina, tudo bem, não vou parar, vou seguir. Dentro dessa minha rotina, eu vou encontrar um momento para ter um relacionamento de amor com Deus. Tanto assim, igual a gente já falou, que eu sou assim, acordo pensando em Deus, durmo pensando em Deus, tô andando, tô falando com Deus, tô dirigindo, tô falando com Deus. Mas a gente ainda tem que parar para ler a palavra, porque até hoje com esses... telefone e tem muita mensagem, a gente acha que está se alimentando, ouve uma coisa, ouve. Gente, às vezes sabe, às vezes você ouve um versículo, uma parte, aquilo vem uma revelação. E esse montoeiro de conteúdo tá acabando deixando as pessoas confusas. E nem capta nada, sabe? Você acha bonito aquilo, mas amanhã você fala, meu Deus, eu ouvi um negócio legal, não sabe nem mais o que ouviu. E isso é um engano, isso é um problema. Não tem problema você ouvir. Só que cuidado, porque aquilo não alimenta. Aquilo vai dando só um bem-estar. Ai, que legal ouvir a palavra. Mas é importante você ter o seu relacionamento pessoal com Deus, né? Deus, ele fala pela Bíblia, que nós vimos lá esse desenho, né? Quando você está lendo a Bíblia, Deus, o Espírito Santo, que está em nós, é o Deus presente, ele revela a vontade de Deus, que ele é uma pessoa. Aí eu me ajusto e vou fazer alguma coisa, né? Que não precisa ser naquela hora. Vou dar um telefonema, resolver um problema pendente, conversar com uma pessoa que eu já não falo há muitos anos, que eu tô com raiva, né? E vou agir. Talvez a ação tua vai ter que ser orar para pedir para Deus uma estratégia para você resolver aquela situação, né? O que tiver a tua mão para fazer, faz conforme todas as suas forças, né? Porque pro lugar que a gente vai, não vai ter obra, não vai ter nada, né? Ninguém pode compreender uma verdade espiritual a menos que o Espírito revele. Nós não conseguimos ver nada espiritual.
Não tem ninguém que entenda. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós aceitamos Jesus, fomos justificados. Porém, a nossa vida continua nesse sistema daqui, do mundo. Olha as pessoas com quem você anda. Olha os lugares com quem você frequenta. Talvez você tá ouvindo só esse sistema do mundo, né? Deu trabalho, como é que fala hoje? Tá, deleta a pessoa, exclui. Deleta, vai, não sei o quê, e por aí vai, né? E Deus, ele tem lá o modo dele. Então, ninguém pode compreender uma verdade espiritual a menos que o Espírito Santo revele, né? Então, quando eu tenho uma revelação, eu tive um encontro com Deus. Ali no dia 4, do ladinho esquerdo, tá lá. Quando o Espírito de Deus dirige minha atenção a uma verdade, eu a escrevo, medito nela e ajusto minha vida a ela. Fico alerta, buscando meios pelos quais em minha vida Deus possa ser durante aquele dia conforme essa descoberta que eu acabei de fazer. Tipo assim, aquilo que o Espírito Santo me revelou. Eu vou anotar, você pode ter um caderninho, anota o versículo, decora, memoriza, pensa naquilo, lembra das coisas que você está orando, pensa nas pessoas ao seu redor, né? Deus fala de maneira singular a cada pessoa. Então, a maneira como Deus tem falado comigo pode não ser a maneira que Deus está falando com cada uma de vocês, né? Muito bem. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela descreve, tá lá no último parágrafo da página 92. A Bíblia é a palavra de Deus. Olha lá, o Espírito da Verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela descreve a revelação completa de Deus à humanidade. É lindo, porque tá tudo ali. Deus fala com você pela Bíblia. Por isso que é muito importante ler, gente. Se você não tá tendo tempo, eu queria dar uma dica, sabe? Provérbios tem 31 capítulos. O mês tem 30 a 31 dias. Lê um provérbio pelo dia. Hoje é dia 20... Hoje é 23. Eu tô gravando antes, tá? Lê o Provérbios 23. Amanhã você lê o 24. Lê com calma. Entra no banheiro, fecha a porta, finge que você foi lá fazer o número 2. Ninguém vai te incomodar. Põe uma Bíblia lá num cantinho e lê. Põe uma canetinha fosforescente, essa canetinha aqui, ó. Uma caneta. Lê. Vê o que Deus está te falando. E fala, Senhor, quero gravar no meu coração. Aí depois você pode lembrar, né? Então, é uma dica que eu deixo com você. Comece em Provérbios, que é uma coisa facílimo. Que é pequeno e é um dia de cada. Então, o dia primeiro você lê o 2. Dia 2, o 2, e se você tá no dia 15, lê o 15, né? Tá? Então, olha, mas como você já deve ter aprendido, a pessoa não pode compreender uma verdade espiritual a menos que o Espírito de Deus a revele. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. João 14, 7. João 14, 7. Eu queria ver esse versículo, eu li. Oh, Jesus. João 14, 7. Eu tô com o celular aqui, né? Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Essa daqui. João 14, 7. Olha só, gente, é lindo esse versículo, né? O Espírito é o Espírito da Verdade. 14, 7. Diz assim, ó, se vós me tivesses conhecido, conheceriam também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Interessante, 14, 7. Interessante, eu li. A pessoa não pode compreender uma verdade espiritual a menos que o Espírito de Deus a revele. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Tem algum erro aqui. Eu acho que não é esse, porque aqui tá falando 14, 7. Ó, se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também meu Pai, né? Desde agora o conheceis e o tendes visto. Quer dizer, ele tá falando dele, né?
se vocês tivessem me conhecido, conheceria meu pai, porque eu e ele somos um. Mas é aquela questão que o Espírito da Verdade, o Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Eu tô aqui pensando se não é Jó, mas vamos deixar pra gente não pegar mais tempo. Se vocês acharem, vocês escrevem, tá? No grupo lá. Olha só. Quando o Espírito Santo me fala, isso é um encontro com Deus, né? Então, foi o que nós falamos da leitura da Bíblia e da oração. 1 Coríntios 2, na página 93, lá embaixo, 1 Coríntios 2, 14, 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não as entendem. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. É incrível, né? Vocês já perceberam isso na vida de vocês? Às vezes, assim, a gente passa... Eu tenho parentes não crentes, né? Então, acontece isso. O homem natural não aceita as coisas de Deus. Eles acham tudo estranho. Nossa, tá fazendo errado, imagina desse jeito, né? Porque para eles são loucura, é loucura viver do jeito que Deus às vezes orienta. É uma coisa que é completamente antinatural, não é pecado, mas não é o normal, né? E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, é só quem tem o Espírito Santo. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto eles de ninguém é discernido, né? Que coisa mais linda. Escreva as seguintes palavras-chave na sequência correta: ajusto, revelo, obedeço e leio. Na página 93 tem lá umas lacunas depois da flechinha ali, usando a descrição e o diagrama. Vai ali embaixo, ó, escreva as seguintes palavras-chave na sequência correta: ajusto, revela, obedeço e leio. Eu leio a palavra de Deus, a Bíblia, a necessidade de ler, né? O Espírito da Verdade toma a palavra de Deus e revela uma verdade. Quando eu leio, o Espírito Santo vem e revela. 3, eu ajusto minha vida à verdade de Deus. Eu vou ajustar. Eu obedeço a ele, né? E 5, Deus atua em mim e por meu intermédio para realizar seus propósitos. É muito interessante, um negócio interessante aqui. Para quem que vai a glória quando as coisas acontecem através de nós, né? A glória vai para Deus. O que Deus fala na oração é muito mais importante do que aquilo que eu tô falando, né? Às vezes eu tô orando, falando, vem na palavra de Deus. Observem isso na vida de vocês e pede para Deus, assim, abrir os olhos para você, para cada uma de nós vermos, né? Então, a oração é um relacionamento, não é apenas uma atividade religiosa. A oração não é atividade religiosa, né? Eu tenho que orar. Ai, Senhor, obrigado. Quando a gente vê que a gente está orando por obrigação, aquilo é uma religiosidade, é uma atividade, né? Então, a gente vê muitas igrejas aí que não tem muito o evangelho, que eles cumprem regras, cumprem leis, e acham que porque cumprem aquilo, Deus se agrada, Deus vai abençoar, Deus vai dar riqueza, Deus vai dar saúde. Então, é uma troca, né? Eu cumpro. Então, a oração, nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amor, né? Romanos 8, 26, 27, está lá no finzinho da página 97. Do mesmo modo, também, o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Então, olha só, e aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito. O Senhor esquadrinha nosso coração.
E o Senhor, Deus, Pai e Espírito Santo são um. Aquele que esquadrinha sabe qual é a vontade do Espírito, né? A intenção do Espírito, segundo a vontade de Deus, que intercede pelos santos. Que coisa mais linda, né? Para saber a verdade, nós não sabemos como orar, como convém, mas nós temos a ajuda do Espírito Santo. Então, quando a gente não sabe o que falar, não sabe o que orar, a gente pode dizer, Senhor, intercede por mim, por favor, junto ao Pai. Eu não sei nem o que pedir nessa situação, mas eu quero te glorificar, quero dizer que eu te amo, eu quero te amar mais. Aquela coisa gostosa de amor, né? Que às vezes a gente nem tem mais hoje com pessoas aqui desse mundo, não existe mais essa proximidade de família, de declarar amor, né? Então, ó, a oração, no dia 5 embaixo, a oração não é uma atividade religiosa apenas, é um relacionamento, né? Gravem isso. Diário é para não esquecermos. Então, quando você tem um diário, um caderninho, que você vai anotando o que Deus te fala, o objetivo é você não esquecer, porque nós somos esquecidos. A tendência é se envolver com as coisas do mundo, com o estilo de vida do mundo e não lembrar, né? O divino autor está me dizendo o que está fazendo em minha vida. Então, o Espírito de Deus conhece a mente de Deus, aqui o penúltimo parágrafo da página 96. O Espírito de Deus conhece a mente de Deus. Pela palavra de Deus, ele fará com que eu conheça a sua vontade. O que eu preciso fazer, então, é lançar mão dessa verdade e ajustar imediatamente, não é amanhã, depois de amanhã, imediatamente minha vida a Deus. Não, eu não estarei ajustando minha vida a um conceito ou uma filosofia, né? Que a gente vê uma frase, vê um versículo, um jeito de viver, não é a uma filosofia, um pensamento, né? Um conceito, é a uma pessoa. Fale com Deus, Senhor, eu me ajusto a Ti, que é quem me ama. O Senhor é meu maior amor, o Senhor é o que mais me quer bem. Olha, Deus nos quer mais do que nossos maridos, nossos filhos, porque nós somos carnais e a gente tem momentos de raiva, de ira, que fica indignado, ai, que saco essa pessoa fazer isso. Então, nós temos momentos que a gente é instável, Deus não é. Então, com Ele vale a pena, né? Então, queridos, vocês lembram do caso da bicicleta? O pai, ele passou na rua antes do Natal, né? E ele viu uma bicicleta Caloi branca que estava num preço baratíssimo, que estava dentro do dinheiro dele. E ele pegou e comprou a bicicleta, tá na página 98, tá? Essa história. E ele guardou aquela bicicleta, escondeu do filho. Qual era o trabalho que o pai tinha ali do mês que ele comprou a bicicleta? Vamos botar ali que era setembro, até dezembro no Natal. Era convencer o filho dele que ele queria uma bicicleta Caloi branca. Então, ai, meu filho, olha que bicicleta Caloi branca. Nossa, que bicicleta bonita. Nossa, que chegou no Natal, o menino estava desesperado para ganhar uma bicicleta Caloi branca que ele já tinha comprado. Então, Deus opera o querer em nosso coração, porque Ele já tem as bênçãos para nós, né? Então, pedi e não ganhais, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Isso está na página 98. Qual a vantagem que o Espírito Santo tem que nós não temos? Qual? Ali a primeira pergunta da página 98. Ele é Deus. Ele é Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Ele é uma pessoa, o Espírito Santo. Ele está conosco, como Jesus ali do lado, né, que ele fazia os milagres. Qual a vantagem que o Espírito Santo tem que nós não temos? Ele é Deus. Nós não somos nada, né? A gente não conhece o minuto seguinte. O que o Espírito Santo faz por nós? Ele, é a segunda pergunta, nos ajuda a conhecer a verdade e intercede por nós. Duas coisas, ele nos revela a verdade
e ele intercede por nós junto ao Pai, quando a gente tem aquele relacionamento com ele. Olha só, no lado direito de João 16:13, tá vendo? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, era esse versículo aí. Então, não era João, lembra que eu estava procurando? João não sei o quê? É esse aqui que eu li, João 16:13, tá? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Assim como Jesus não fazia o que ele queria e ele se juntava a Deus, ele fazia o que o Pai mostrava a ele. O Espírito Santo a mesma coisa, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido. Ele está com o Pai, ele está no trono, ele está conosco, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele está lá, ele está cá, ele testifica, ele nos fala o que ele está ouvindo, o que ele está vendo do Pai para nós, né? E ele vos anunciará as coisas vindouras. Deus nos anuncia, o Espírito Santo, ele nos prepara, nos anuncia. E nós pedimos mal, porque a gente pede para os nossos deleites, para gastar nos nossos deleites. Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar. Filipenses 2:13. Gente, essa lição dessa semana é pesada, que eu digo assim, ele tem muito conteúdo, né? É lindo. Então, olha, lá embaixo em negrito, na página 98, negar-se a si mesmo. Do lado está escrito, negar-se a si mesmo primeiro, com toda honestidade consigo mesmo e diante de Deus. Você precisa chegar ao ponto de ter certeza absoluta de que o seu único desejo é conhecer apenas a vontade de Deus. Porque vontade a gente tem planos, projetos, eu quero isso, quero aquilo, para minha filha, para o meu filho, para o meu marido, para mim. Gente, a minha verdadeira vontade é apenas conhecer a vontade de Deus. Depois veja cuidadosamente o que o Espírito Santo está dizendo por outros meios e pergunte-se, olha só que legal, tem um exercício aqui. O que ele está me dizendo pela palavra de Deus? O que o Espírito Santo está dizendo a você, a mim, pela palavra de Deus? O que ele está me dizendo em oração? Quando eu leio, o que ele está me dizendo? Quando eu oro, o que ele está me dizendo? Ele está confirmando pelas circunstâncias aquilo que ele está dizendo? Nunca vai vir a circunstância pura, viu? Primeiro tem que ter a palavra e a oração. E ele está confirmando pelos conselhos dos outros irmãos crentes, que tem que ser irmãos crentes que estejam num relacionamento pessoal com Deus. Eu já tive gente na igreja que orientou para que adultere, orientou para que faça isso, para que faça aquilo, né? Até eu, quando eu não estou espiritualmente bem, quando eu vejo, eu estou pensando em coisa que não é de Deus. Nós vamos ver aqui na Bíblia o exemplo de algumas pessoas, assim, que estiveram, igual a Marta falou semana passada, quando ela está numa relação boa com Deus, é uma coisa maravilhosa, que a pouco cai, e a gente fica na carne, fica com os desejos da carne, mágoa, é chateação, é orgulho, né? Lá tem, lembra, a vida centrada no eu e a vida centrada em Deus? Então, se a gente afrouxa, a gente larga para lá a leitura da palavra, a oração, a gente vai ter a vida centrada no eu. Não tem outro jeito. É vida centrada em Deus ou vida centrada no eu. Então, queridas, olha, a unidade 5 foi pesada hoje, pesada num bom sentido, né? É muito conteúdo. Me confirme se vocês leram. Eu vou colocar para vocês isso, talvez no sábado ou no domingo. Eu tô gravando hoje, mas eu vou colocar para vocês no sábado ou no domingo. Vocês façam, por favor, quando verem tudo, né, de dar um joiazinho. Eu pensei também de vocês verem o seguinte, se vocês quiserem fazer a reunião e seguirem esse vídeo, quem sabe uma pode estar no computador, aí põe, talvez, o que eu tô falando, dá um pause, lê,
Põe, lê, mas talvez vocês possam ter ouvido antes, se quiserem, porque eu não quero, não é orientação do livro que se encontre para falar só de coisas desse mundo. Nós estamos aqui para encher nossa cabeça com as coisas de Deus, tá? Então, ai, não, porque isso, porque aquilo, porque eu comprei essa bolsa e eu fiz isso, e lá na loja tal tá barato, e nossa, eu hoje a gente vai compartilhar coisas espirituais, coisas profundas do nosso coração, que nós fizemos aquele pacto do sigilo, que o que acontece aqui, se alguém algum dia abrir o coração, não vamos sair falando da pessoa, né? Então, se vocês quiserem, me falem, falam, ó, a gente vai se encontrar domingo às 5 horas, né? E a gente vai dar uma olhada. Eu tenho, gente, existe esse livro do líder, tá? É o livro do líder. Então, eu sigo uma orientação aqui que não dá para sair fora. É pum, 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 em cima, tá? Eu posso, talvez, mandar para vocês uma foto que vocês possam dar uma olhadinha, tá? Porque tem coisas aqui que eu ainda nem fiz hoje, mais perguntas, né? Então, se vocês quiserem, me falem que eu vou orientando vocês. Mas então, que Deus nos abençoe. Eu vou agora tentar passar para o YouTube, para vocês terem acesso no YouTube, tá? Que o vídeo aí fica fácil de ser visto, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, vai me falando, viu? Eu tô à disposição. Tô chegando, vou viajar a noite toda, vou chegar aqui de madrugada, de manhã, 6 horas da manhã, vou chegar aqui. Eu consegui, graças a Deus, com milha, pegar a primeira classe, que eu vou ver se eu durmo, para poder, na segunda-feira, eu estar em pé. Porque gente, eu digo para vocês, eu preciso mais de sono do que de comida. Eu tenho necessidade de 12 horas por dia. É duro isso na minha vida. Sei lá se é espinho na carne, eu sei se é bom ou ruim, mas eu tenho necessidade muito grande. Eu tô com o casal, a gente tá vendo tudo pro workshop. Quero pedir até que vocês orem, porque a gente não tá tendo tanta inscrição. Eu tinha imaginado, porque pela maneira como as pessoas da igreja falam, precisa de ter trabalho de casal, e falam, eu achava que a gente ia ter assim uns 40, 50 casais, né? E não tô chateada, porque a gente já combinou, se vierem 2, nós vamos fazer com 2. A gente não é muito de valorizar números, a gente valoriza as pessoas. Mas a gente está aqui trabalhando, né, ainda em propaganda, para ver, porque tem muitas mulheres que estão dizendo que o marido não quer vir. Então, agora a gente está dando oportunidade para vir só um cônjuge, sabe? Só vir um. Se o marido chegar mais tarde e quiser vir, vem. Se não quiser, não vem. Então, quem sabe, né? Vindo o marido só, ou a esposa só, a coisa assim também possa abençoar, porque o conteúdo é maravilhoso do workshop. É alguma coisa assim que Deus nos orientou. Isso aí foi orientação de Deus já há muito tempo. E a gente está seguindo. Agora, a resposta das pessoas, a gente não tem controle, né? A gente só tem controle no que a gente está obedecendo a Deus. O que os outros estão respondendo, tem pessoas que a gente sabe que está precisando, casais aí que estão em confusão, ou mesmo que vive bem, mas um quer, o outro não quer. Satanás também trabalha, né? Então, se vocês lembrarem, ore por isso, tá? Um beijo. Deus abençoe vocês.